Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um assunto fascinante: a inflamação metabólica. Vamos focar em processos-chave, como os sinalizadores mTOR e a autofagia, e entender como uma inflamação que a gente nem sente, muitas vezes causada pela nossa dieta, pode ser um dos grandes motores por trás do envelhecimento das nossas células. E vamos ver até como intervenções como a rapamicina entram nessa história. Então vamos lá desvendar isso. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. A gente não está falando de uma dor, de um inchaço visível, não. A gente está falando de um estado inflamatório crônico, de baixo grau, que está ali, operando silenciosamente, mas com consequências enormes para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Bom, nosso roteiro hoje está dividido em 5 partes. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do problema. Depois, vamos ver onde tudo começa, no nosso intestino. Na sequência, como o sistema imune reage a isso. Aí a gente entra no dilema que isso cria para as nossas células. E por fim, claro, vamos falar sobre as estratégias para a gente intervir nesse processo. Então, começando pela parte 1, a epidemia da inflamação oculta. A gente precisa entender um conceito central aqui, que é a tal da endotoxemia metabólica. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Endotoxemia metabólica é basicamente quando pedacinhos de bactérias do nosso intestino, os lipopolissacarídeos, ou LPS, conseguem vazar para a nossa corrente sanguínea. Não chega a ser uma infecção daquelas graves, mas é como se fosse um gotejamento constante, que deixa o corpo inteiro em estado de alerta. E para ter uma ideia da escala, olha só esse gráfico. Os níveis de LPS na endotoxemia metabólica são muito, mas muito mais baixos do que numa infecção generalizada, como a sepse. Alguém poderia pensar, então não é tão ruim, mas aí que está o pulo do gato. A sepse é um evento agudo, um incêndio. A endotoxemia é crônica, é essa exposição constante, dia após dia, que vai desgastando todo o sistema. Certo, mas como é que esse vazamento começa? Isso nos leva direto para a segunda parte, a barreira intestinal comprometida. É aqui que a gente entende a origem do problema. É incrível pensar nisso, mas a nossa principal linha de defesa contra o mundo exterior não é nem a pele, é o nosso intestino. É uma barreira super fina, mas extremamente inteligente, que separa tudo que a gente come do nosso ambiente interno, do nosso sangue. Essa barreira é, na verdade, uma única camada de células, todas coladinhas umas nas outras. E o que as mantém assim, bem unidas, são as chamadas junções apertadas. Pensa nelas como um selo, uma cola super forte feita de proteínas como as ocludinas e as claudinas, que controlam de forma muito rigorosa o que entra e o que não entra na corrente sanguínea. O problema é que certos hábitos, especialmente uma dieta rica em gorduras, podem literalmente quebrar esse selo. Essa dieta gera um processo inflamatório que danifica essas junções, deixando a barreira mais frouxa. É o que a gente ouve falar por aí como intestino permeável. E é por essa fresta que os LPS escapam. E a ciência já identificou o culpado principal nesse processo. É uma via de sinalização, o interruptor mestre da inflamação, chamado NF-κB. Quando ele é ativado, a permeabilidade aumenta. A prova disso é clara. Em estudos, quando os pesquisadores inibem essa via NF-κB, a permeabilidade das junções diminui, ou seja, o selo é restaurado. Isso mostra que esse é um alvo crucial. Ok, então o LPS atravessou a barreira. E agora? Parte 3. A cascata da resposta imune. É o momento em que o alarme do corpo todo dispara. Vamos lembrar o que é o LPS. Ele é basicamente um pedaço da parede de algumas bactérias que vivem no nosso intestino. E para o nosso sistema imune, a presença dele no sangue é um sinal de alerta máximo, um sinal claro de que tem algo errado, de que há um invasor. E quem detecta esse sinal é um receptor na superfície das nossas células de defesa chamado receptor Toll-like 4, o TLR4. Dá para pensar nele como o sensor de fumaça do nosso corpo. Quando o LPS se encaixa nele, o alarme da inflamação soa com toda a força dentro da célula. E quando esse alarme do TLR4 dispara, ele ativa duas vias principais. Tem a via MyDH8, que é a resposta imediata, aquela que ativa o NF-κB, e já sai produzindo um monte de substâncias inflamatórias, e tem a via TRIF, que é uma resposta um pouco mais lenta, mais sustentada, ativando outros tipos de genes. As duas juntas criam essa tempestade inflamatória crônica. E isso nos leva à parte 4, que talvez seja o coração de toda essa discussão, o interruptor crescimento versus reparo. É o grande dilema que essa inflamação crônica causa em cada uma de nossas células.
De um lado desse interruptor, a gente tem o mTOR. Ele é o grande sinalizador de abundância. Quando tem muito nutriente disponível, o mTOR liga e dá ordem para a célula. Vamos crescer, construir, se multiplicar. É um modo de aceleração total. Do outro lado, a gente tem a autofagia. Esse é o programa de limpeza e reciclagem da célula. Quando os nutrientes estão mais escassos, a autofagia é ativada para desmontar componentes velhos ou danificados, reciclando o material para gerar energia e manter a célula saudável. É um modo de manutenção, de reparo. Então, o resumo da ópera é esse. mTOR é um modo crescimento, ligado pela abundância. Autofagia é um modo reparo, ligado pela escassez. O problema é que a inflamação crônica, junto com a oferta constante de comida da dieta moderna, faz com que o mTOR fique ligado o tempo todo. E aqui está o ponto crucial, a grande virada da história. Esses dois sistemas não funcionam ao mesmo tempo, é um ou outro. Uma célula não pode construir coisas novas e fazer uma faxina geral ao mesmo tempo. Então, se o interruptor do mTOR está sempre na posição ligado, o processo de autofagia, de reparo, fica cronicamente desligado. E o resultado? O lixo celular se acumula e o envelhecimento acelera. E isso, claro, nos traz para a última parte. Intervenções para a longevidade. Se o problema é esse interruptor que ficou travado no modo ligado, a grande pergunta é: como a gente pode, de alguma forma, hackear esse sistema para desligá-lo e dar uma chance para o reparo acontecer? Bom, intervenções como o jejum intermitente ganharam tanta popularidade exatamente por isso. O jejum é a forma mais natural de diminuir a sinalização de nutrientes, o que, por consequência, desliga o mTR e liga a autofagia. Isso tudo faz parte de um movimento maior de biohacking, de usar diferentes ferramentas para otimizar nossa biologia. E talvez uma das ferramentas farmacológicas mais interessantes para isso seja a rapamicina. O próprio nome do mTOR vem dela, alvo da rapamicina em mamíferos. Ela é um inibidor direto dessa via de crescimento. Um estudo recente, o Pearl, mostrou que doses baixas e intermitentes de rapamicina foram seguras e trouxeram benefícios interessantes, especialmente em mulheres, como aumento de massa magra e melhora na percepção de dor. É como se ela simulasse, a nível molecular, alguns dos efeitos do jejum. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final que é realmente fascinante. Se a gente entende que essa inflamação metabólica é esse motor oculto do envelhecimento, e se agora a gente tem ferramentas, sejam elas de comportamento, como o jejum, ou farmacológicas, como a rapamicina, para mexer nesses interruptores celulares, será que a gente não está no começo de uma era completamente nova para a saúde humana? Uma era onde a gente pode ter mais controle sobre o nosso processo de envelhecer? A ciência parece estar apontando que sim.